RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Turbo Mais Net. Dá-te tudo. Com o Turbo Max Mais Net diário por apenas 22 dobras, tens 60 minutos ou SMS e 200 megabytes de internet. Turbo Max Mais Net semanal por apenas 110 dobras, tens 300 minutos ou SMS e 1200 megabytes de internet. E com o Turbo Max Mais Net mensal por apenas 330 dobras, tens 1000 minutos ou SMS e 4000 megabytes de internet. Minutos, SMS e internet para todas as redes nacionais. Liga 19400, adere e dá mais power aos teus dias. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Se quiser bom peixe para comer, deixa-o nascer e crescer no mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nós joga o lixo, nós joga o lixo, nós joga o lixo para nós destruir mangá. Nosso primeiro tema, a Ordem dos Advogados pede medidas para travar arbitrariedades de militares. A Ordem dos Advogados exortou o Presidente da República a adotar medidas urgentes para fazer face para fazer face à onda crescente de arbitrariedades praticadas por militares e paramilitares que têm gerado na sociedade um sentimento de insegurança. A Ordem refere que os atos atentatórios dos direitos e liberdades dos cidadãos que têm sido protagonizados por elementos das forças militares e paramilitares incluem abuso de poder, detenções ilegais, agressão física e tem gerado na sociedade o sentimento de insegurança, minando a paz social dos santomenses e colocando em causa o Estado de Direito democrático. Doutor Carlos Semedo é chamado, que aqui a questão é ligada à legalidade, questões jurídicas, no que toca à legalidade e Constituição, essas arbitrariedades aqui mencionadas pela Ordem, como essas ações se confrontam com a Constituição de São Tomé e Príncipe? E a outra questão é, desde 25 de novembro de 2022, considera tardia essa reação da Ordem? Muito obrigado, Ronaldo. Sim, eu considero tardia, mas ainda bem que ela vem. Tarde, mas veio. Não é? E eu creio que essa tomada de consciencialização da Ordem dos Advogados, de que tem um papel muito importante, uma vez que são colaboradores diretos da Justiça, isto é, já tinha dito várias vezes, a Justiça não se faz, essa Justiça dos juízes, dos tribunais, sem a participação dos advogados, está prevista na Constituição. Portanto, a posição que vêm tomar é uma posição que eu louvo e saúdo o bastonário que representa a Ordem por vir fazer essa exortação. Porque, de facto, o comportamento dos militares tem vindo a crescer. E eu não tenho dúvidas, Ronaldo, que vai agravar-se. E vai agravar-se porque todos os sinais dados do poder político são para que os seus militares vão começar a sobressair, a ter uma intocabilidade. Neste momento, em São Tomé e Príncipe, os senhores militares, para além dos elementos da Polícia Judiciária ou da Polícia Nacional, que são pessoas que, neste momento, têm processos, crimes em investigação por algumas das condutas, não é?
esporádicas, mas verdadeiras, os militares não têm sequer qualquer outro tipo de baliza jurídica, legal, que não seja a atuação desses próprios militares. A questão da violação da constitucionalidade põe-se, primeiro, o militar só tem uma única função, preparar-se para defender a nação. O militar já está, e fique bem claro, não tem qualquer militar, tenente, sargento, capitão, major, general ou o brigadeiro-general, se houver, chefe de Estado-Maior, não tem autoridade para prender civis ou mandar prender civis, para deter pessoas. Só a Polícia Judiciária Militar ou a Polícia Militar pode deter militares. Nunca pode deter civis. Isto é a missão da Polícia Nacional e das autoridades civis. O que é que acontece? Estava de prever, desde o 25 de novembro, que o poder político respalda os militares assassinos não estão julgados até hoje, não sofreram prisão preventiva, não vão ser julgados no território do país, porque instituiu-se, já falamos disso, um tribunal militar fantoche. Portanto, João faz muito bem a Ordem dos Advogados, e eu até iria mais longe. Acho que a Ordem dos Advogados tem legitimidade, não é para fazer passeatas, as pessoas podem fazer, ou para fazer manifestações, mas sim para dirigir as entidades internacionais, à ONU, à Comissão Europeia, ao próprio Guterres, dirigir uma missiva oficial representando a angústia e as preocupações pela deriva que o nosso país está a sofrer. Portanto, já disse na semana passada, o militar, a propósito da questão que o RSTP trouxe da agressão do deputado, não é pelo facto de ele ter sido deputado, podia ser qualquer cidadão. O militar ou os militares, quaisquer que sejam as razões, quando agridem um cidadão no território nacional, estão sujeitos às mesmas penas, quer de prisão preventiva, quer de condenação, que qualquer outro civil. Ao atuarem da forma como estão a atuar, o poder político está-lhes a dar cobertura e isto é muito perigoso, Ronaldo. Doutor, quais consequências isso tem para a liberdade civis e liberdades fundamentais dos cidadãos? Ronaldo, as piores consequências, porque eu, ou o Ronaldo que aí está, ou a sua rádio, a nossa rádio, não é sua, a RSTP é a nossa rádio, não é? A nossa rádio de liberdade, que nos permite estar aqui semana a semana, dizendo da nossa opinião, com a liberdade que vocês nos deixam dizer e com a nossa consciência, amanhã uma bota da tropa pode estar a ir dentro da nossa própria rádio. Amanhã a bota da tropa, como já tivemos exemplo disso, feito por Patrício naquele tempo, as botas da tropa invadirem o Parlamento e mandarem calar. Portanto, Jornal, as mais gravíssimas consequências. E isso é um sinal de alerta. Eu referi-me na semana passada que o moço-cata da nossa política está a querer tomar conta do terreiro e vai tomar conta do terreiro. Portanto, esta deriva ditatorial é assim que todos começam, até um dia. Portanto, é muito perigoso e vejo isso com muita preocupação. Aqui uma palavra de elogio ao atual bastonário e à Ordem dos Advogados, mas deviam ir mais longe. Portanto, as liberdades podem estar em perigo, Ronaldo, porque são eles que têm as armas. Nós não temos armas. Nem a PSP tem armas que chega. Eles têm preparação de guerra. Portanto, o nosso país, nós temos que dar cada vez mais voz e não fecharmos os olhos a essa realidade preocupante. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Lioter Viegas, o que se revela sobre o equilíbrio entre poder militar e o poder civil em São Tomé e Príncipe? Está totalmente desequilibrado. Eu corroboro daquilo que disse o doutor Carlos Semedo, mas é preciso contextualizar que
o comunicado da Ordem dos Advogados vem na sequência da agressão que o vice-líder parlamentar da bancada do MRSTP sofreu. Portanto, é óbvio que esta atitude das forças de segurança em agredir o indivíduo, ainda por cima tratando-se de uma pessoa com responsabilidade no nível parlamentar, não é? É muito grave. Isso é muito grave e, claramente, nós estamos aqui perante a ameaça e intimidação e censura aos cidadãos. A liberdade dos santomenses não pode estar em causa. Eu acho que a liberdade dos santomenses já está em causa. Não é por acaso que nós dificilmente encontramos, e só algumas exceções, pessoas em Santo Tomé e Príncipe que ousam falar de forma livre a criticar o atual poder instituído em Santo Tomé e Príncipe. E, portanto, isto vem na sequência daquilo que nós temos vindo a assistir em Santo Tomé e Príncipe desde que aconteceu os atos de 25 de novembro, que eu defendo e continuarei a defender que não é um ato isolado. Isso faz parte de uma estratégia do atual poder instituído em Santo Tomé e Príncipe, cujo objetivo fundamental é ameaçar a liberdade dos cidadãos, é intimidar os cidadãos para que não possam expressar-se livremente contra as atuações e as medidas que o governo tem tomado a vários níveis. A última delas foi a questão de aumento exponencial e incompreensível das taxas do aeroporto. Portanto, meus caros santomenses e as pessoas que estão a ouvir-nos, a situação em Santo Tomé e Príncipe está muito complicada, está mesmo grave, e, portanto, eu creio que nessa altura podemos falar sem qualquer margem para dúvida e sem qualquer problema que nós estamos a viver em Santo Tomé e Príncipe um regime autoritário com tendências ditatoriais. Isso não tem qualquer dúvida. Tem impacto na imagem de São Tomé e Príncipe a nível internacional? Sim. A imagem de Santo Tomé e Príncipe já está comprometida desde que aconteceu a situação de 25 de novembro. Não é por acaso que Santo Tomé e Príncipe não consegue fechar o acordo com o FMI. Eu defendo que a não assinatura do acordo com o FMI nada tem a ver com as miras do atual primeiro-ministro ou com a defesa de Santo Tomé e Príncipe, não aceitação das condições impostas pelo FMI, não. A não assinatura do acordo com o FMI tem a ver essencialmente com a falta de credibilidade e a falta de transparência do atual governo de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, a imagem do país, claramente, está afetada a nível internacional. Isso não tem qualquer dúvida. Como podemos, ou melhor, quais seriam as medidas concretas para limitar essa interferência dos militares e assegurar o cumprimento da lei? Como as organizações da sociedade podem interferir, a mídia podem contribuir de modo que possa haver mais transparência e responsabilidade dos militares? Sim, eu tenho muitas dúvidas. O que é que nós podemos fazer? Eu não sei qual é o nível de comprometimento. Eu sei que o governo está comprometido, claramente, com os militares, isso não tem qualquer dúvida. Agora, é preciso saber qual é esse nível de comprometimento, não é? Eu não sei qual dos dois capturou o outro. Eu não sei se é os militares que capturaram o governo ou se são os governos que têm que capturar os militares. Portanto, esta é a minha única dúvida. Agora, que estão comprometidos uns com os outros, eu não tenho qualquer dúvida. Como é que nós podemos fazer? A mídia tem grande poder nesta matéria. É pena que nós temos uma comunicação social pública em Santo Tomé e Príncipe, TVS e Rádio Nacional, que não são independentes, dependem totalmente do governo, fazem tudo aquilo
que o governo diz, não é? Que o governo quer. Portanto, em relação à TVS e à Rádio Nacional, não podemos contar. O que podemos contar são as rádios e órgãos de comunicação social privada, no caso da RSTP, no caso da Rádio Jubilar, que tem feito até agora, tem desempenhado um papel muito importante de informação e promoção do debate público sobre Santo Tomé e Príncipe, o que é positivo. Agora, a sociedade civil, sinceramente, quer dizer, coitada da sociedade civil santomense, está também ameaçada, está condicionada. Portanto, mas a verdade é que nós devemos sempre dar alguma força à sociedade civil para que efetivamente não se deixem amedrontar, não se deixem acantonar pelo poder instituído em Santo Tomé e Príncipe, porque se nós não falarmos e se calarmos perante as atrocidades que são cometidas em Santo Tomé e Príncipe, pior será para o futuro do país. Obrigado, Lioter Viegas. Liberato Muniz, o que essa situação revela sobre o equilíbrio entre poder militar e poder civil no país? Que leitura podemos fazer do posicionamento do governo quanto a essa questão? Ronaldo, as forças militares deviam e devem estar submetidas ao poder, ao poder civil, ao poder político. E, infelizmente, para que isso aconteça, é preciso que as ações do dia a dia assim o digam. E o que nós vimos em São Tomé e Príncipe é que, depois de 25 de novembro, depois desse dia tão fatídico para São Tomé e Príncipe, esse dia de tão triste memória para São Tomé e Príncipe, que os políticos não fizeram o seu papel. Nós vimos, como eu tenho dito, que o Ministério Público fez o seu papel, deixou recomendações diretas ao poder político, concretamente ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e à Assembleia, e o que nós verificamos é que, particularmente, o mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República, que tem poderes fortes junto às Forças Armadas, pura e simplesmente não desempenhou o seu verdadeiro papel. E desde aquele dia, o que parece para todos os santomenses, e não só para a comunidade internacional, que essa também nós temos que começar a questionar qual é o papel da comunidade internacional junto a esses países pequenos, junto a esses países com poucos recursos, junto a esses países que muitas vezes se veem sacrificados com o pouco que consegue arrecadar e que dá grandes dívidas para o país, em que nós temos os nossos dirigentes que não fazem o seu papel, que não defendem a sociedade civil, que não defendem o povo santomense. O que nós verificamos é que, naquela data, pelas ações dos nossos órgãos de soberania, que tudo leva a que os militares sobrepuseram o seu poder de uma forma brutal em relação à sociedade civil, em relação ao poder civil. Isto é muito grave, porque quando acontece uma coisa dessa e quando se tenta, entre aspas, inventar um tribunal militar para esconder talvez aquilo que aconteceu e aquilo que nós vimos, quando toda a gente esperava que em curto espaço de tempo se tivesse um esclarecimento cabal daquilo que aconteceu, o que nós vemos é que hoje, perante os factos, parece que todos os órgãos de soberania estão ou têm medo diretamente em relação aos militares. Isso por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu, na semana passada, alertei aqui que esperava que em 48 horas a Presidente da Assembleia fizesse um comunicado ou falasse alguma coisa em relação ao deputado, que é não só por ser vice-presidente do grupo parlamentar do MLSTP, mas sim por ser um deputado, podia ser um deputado do MLSTP, do PCD, do ADI, seja lá o que for, mas a senhora é presidente da Assembleia, devia ter uma palavra, não para condenar sequer, mas talvez para apelar no sentido de se saber, de se esclarecer com urgência o que aconteceu. E o que eu sei hoje é que a senhora Presidente da Assembleia o que fez é remeter um comunicado
para o Ministério Público, mas publicamente, como que temendo as reações dos militares ou dos outros órgãos de soberania, até hoje não se ouviu nada. E eu digo assim, se em relação a um deputado, que é um representante da nação, outro representante, outras pessoas dos outros órgãos de soberania agridem e nada acontece, o que será da sociedade civil? O que será das pessoas que estão em São Tomé e Príncipe? O que será das pessoas que semanalmente ou diariamente comentam sobre os assuntos de São Tomé e Príncipe e que promovem o contraditório? Ou seja, quem irá defender? Nós temos um Estado de Direito democrático que está à altura de defender essas pessoas? Tudo parece que não. Então, nesse momento, o que eu julgo que temos que fazer, e nesse aspecto o Dr. Carlos Semedo foi taxativo nesse aspecto, mais do que aquilo que o bastonário da Ordem do Gato disse, é preciso agir, é preciso apresentar documentos, é preciso dar queixas diretamente a outras instituições para que se saiba que alguma coisa tem que ser feita e para que se saiba que as pessoas em São Tomé e Príncipe têm alguém que os defenda. Porque se continuarmos nessa ordem, onde todo mundo, devido à pobreza que se instalou em São Tomé e Príncipe em 49 anos e que deixou São Tomé e Príncipe de mãos estendidas para o exterior, e todos os santomenses de mãos estendidas praticamente para quem está no poder, e quem está no poder muitas vezes abusa com os santomenses, porque acham que todos os santomenses dependem deles para viver o dia a dia, como se diz em São Tomé e Príncipe, de uma forma transversal, independentemente de serem gente do ADI, do MLSTP, ou do PCD, ou do PUM, que eu tenho filho para criar, então eu não falo. Ou seja, se nós continuarmos nessa onda, nós vamos chegar à altura que quem será o poder verdadeiramente em São Tomé e Príncipe são os militares, porque eles têm armas. Então, eu julgo que isto tem que acabar urgentemente. Como eu discordo daquilo que disse o Dr. Carlos Semedo em relação a que isso não vai parar por aqui, porque isso tem que parar por aqui. Ou seja, nós não podemos mais permitir que em São Tomé e Príncipe essa onda de agressões, essa onda de barbaridade continue a acontecer em São Tomé e Príncipe. Tem Qual que se seria a fazer estratégia alguma coisa. a adotar o que fazer? O que fazer é dizer ao senhor presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, que ele é o presidente de todos os santomenses, que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e que ele tem que pôr mão. E pôr mão significa que não é bater, não é fazer nada, é fazer com que cada um cumpra com as suas obrigações, com que cada um responda, tenha responsabilidade perante aquilo que faça. Então, se um membro das Forças Armadas ou de outra qualquer instituição cometeu um erro, tem que ser obrigatoriamente e urgentemente enquadrado no rigor da lei. Não se pode permitir a barbaridade que voltou a acontecer, em que alguém do UPDE, mais alguns militares, agridem um deputado e nós praticamente assistimos um silêncio total. Não se pode assistir que o Grupo Basta tenha interposto uma providência cautelar no Supremo Tribunal e que até hoje, dia 8 de dezembro, não se saiba nada. E não se está a pedir ao Supremo Tribunal que vá de encontro àquilo que a sociedade civil diga. Não. O que se está a pedir é que, dentro do direito, dentro daquilo que sabem, nos digam onde está a razão, o que é que se deve fazer, para que as pessoas possam ficar esclarecidas. Porque muitas vezes fica a noção que a gente está a pressionar porque queremos que as coisas sejam como nós dizemos. Não, nós temos dúvidas, nós damos as nossas opiniões, mas existem instituições que têm a obrigação de dar o seu parecer e de esclarecer com urgência as pessoas em São Tomé e Príncipe. E isto tem que ser feito. Porque, veja só, Ronaldo, nós, muitas vezes, nos parece que os nossos dirigentes brincam conosco. O primeiro-ministro, perante um caso tão grave como é, por exemplo, o aumento das taxas aeroportuárias, saiu de São Tomé e Príncipe no dia 5, 6 ou 7 de novembro e hoje, dia 8, ainda não chegou ao país. O presidente da República diz-nos que está contra essa taxa, diz que mantém a sua posição, mas a verdade é que essa taxa entrou em vigor no dia 1, o presidente da República sai antes do dia 1 de São Tomé e Príncipe
A taxa está em vigor e ainda não regressou sequer em São Tomé e Príncipe. Ou seja, e nós estamos aqui impávidos e serenos à espera. Ou seja, o que nos parece hoje é que nós temos um descontrole total do nosso órgão de soberania. Ninguém sabe quem manda em quem. E fica a ideia triste de que o primeiro-ministro é o chefe do governo, mas também é o chefe da Assembleia, é o chefe do presidente da República, é o chefe de toda a gente. E o Estado de Direito não é isto. E quem tem permitido que isto aconteça são todos os militantes da Comissão Política do ADI, as pessoas mais próximas do ADI, que não são capazes de chamar a atenção e de promover o contraditório dentro do ADI, são os líderes dos outros partidos políticos, como é o MLSTP, o PSD por aí fora, que não são capazes de ter uma postura direta e dizer aquilo que pensam. Vejam só o caso, por exemplo, da agressão do vice-presidente do MLSTP, em que esteve presente o presidente do partido, mas o líder parlamentar, e até hoje, sem ser um simples comunicado, não se conhece posições concretas que tenham tomado em relação para que isso ficasse resolvido. E isto é o grande problema que nós temos tido em São Tomé e Príncipe. O que me dá a impressão, Jonaldo, e todos os internautas que nos ouvem hoje, é que em São Tomé e Príncipe se instalou definitivamente um clima de medo que não pode continuar. Não se pode viver num Estado de Direito, numa democracia, num país como o nosso, num clima totalmente de medo. E eu digo isto por quê? Eu digo porque eu falo com as pessoas são-tomenses dentro e fora do país, independentemente delas estarem no MLSTP ou no ADI ou no PSD para aí fora. As pessoas têm medo, as pessoas não falam. E se o Jonaldo quiser comprovar isso, vá ao tribunal, vá ao Ministério Público, vá a outras instituições, peça alguém para falar e veja quem fala. Porque todo mundo, mesmo pensando o contrário, tem medo de falar. E tem medo, pior ainda, de exercer com competência as suas funções. Isto é muito perigoso num Estado de direito democrático. Por isso, devemos saudar, sim senhor, a Ordem dos Advogados, parabenizá-los, dizê-los que nós estamos com eles, no sentido de ver esclarecido esses problemas e de podermos restaurar o Estado de Direito em São Tomé e Príncipe. O que nós temos hoje não pode ser uma democracia, não pode ser um Estado de Direito, porque no Estado de Direito não se tem militares a agredir civis e nada acontece, e não se tem são tomenses, pessoas que deviam primar para lutarem pelo bem da sociedade, com medo e simplesmente à espera dos seus tachos para resolverem os seus problemas. Eu costumo dizer, e vou dizê-lo aqui hoje, quem está no poder é o ADI. Tem muita gente hoje que apoia de uma forma deliberada e bem, porque eles assim entendem, o ADI. Mas se o líder do ADI os retirasse dos cargos privilegiados que eles ocupam, no dia seguinte estariam todos contra este líder. E aí, isso quer dizer que nós estamos a viver numa sociedade de bajulação, numa sociedade de medo, numa sociedade em que todos só querem saber da sua vida, e isto pode pôr em perigo de uma forma catastrófica a nossa democracia. Não é isso que eu sonhei, de certeza, não é isso que muitos sonharam, mas eu acho que se no passado lutaram para mudar o estado de coisas, para que nós fôssemos independentes, eu acho que hoje, mais do que nunca, é imperativo que nós não admitamos sequer que os nossos próprios irmãos nos queiram escravizar ou nos queiram considerar como pessoal menor. Mas uma coisa estou certo, se os homens de bem se calarem, os outros tomarão a pasta, tomarão o lugar e poderá ser a semente do caos. É triste. Muito obrigado, Liberato Muniz. Leotera Viegas, 1 minuto. Sim, mais 1 minuto só para complementar uma coisa que eu esqueci de dizer na minha primeira intervenção, que tem a ver com, perante o estado de inoperância que existe hoje em São Tomé e Príncipe, e perante tudo aquilo que nós já dissemos nesta nossa primeira intervenção, nós estamos há poucos dias, a curto prazo, e o governo já anunciou que vai instalar câmaras de vigilância, embora este não seja um tema principal, mas câmaras de vigilância nas principais artérias da cidade capital, e não sei se isso estenderá os outros distritos do país. Portanto, o que eu pergunto é,
perante o estado da justiça que nós temos, será que nós vamos acreditar que a Câmara de Vigilância que vai se instalar no país servirá efetivamente para dissuadir crimes, ou não será uma forma também de perseguir os opositores? Quem é que irá controlar as imagens que são recolhidas por essas câmaras de vigilância? Portanto, esta é uma reflexão que deixo aqui aos santomenses, para os santomenses e os deputados, principalmente, para, no âmbito do debate parlamentar sobre esta questão, na feitura da lei, para ter em consideração esta questão, porque isso não é menos importante. Se vamos ter câmaras de vigilância no país, e perante aquilo que nós estamos a assistir do atual poder em Santo Tomé e Príncipe, vai ser muito perigoso esse projeto que o governo tem de instalação de câmaras de vigilância na cidade capital. Obrigado, Lioter Viegas. O Liberato Muniz, gostaria de comentar sobre? O processo das câmaras. Eu acho que o processo das câmaras é importante em São Tomé e Príncipe, como poderá ser importante em qualquer parte do mundo. Mas só é importante quando o país está estruturado, quando cada um assume a sua devida responsabilidade. Porque, no meu entender, quem vai lucrar com a instalação das câmaras é quem estiver a controlar as câmaras, que vai aproveitar para fazer os seus negócios mediante as circunstâncias, que é o que tem acontecido em São Tomé e Príncipe. E isto é grave, ou seja, apaga quando der jeito, ou então ganha o seu dinheiro conforme a gestão que melhor entender. Se não houver regras, se não houver um Estado que verdadeiramente funcione e que as pessoas acreditem que quem falhar é penalizado porque falhou e não porque as pessoas não gostam delas, eu acho que não há câmaras, não há nada que nós possamos fazer em São Tomé e Príncipe que tragam mais-valia. O que é preciso nesse momento é todos terem a consciência que é preciso organizar o país e que cada um assuma a sua responsabilidade, independentemente da sua cor ou de ser do partido A, B, C ou D. O que nós queremos é um Estado de direito democrático em que cada um assuma verdadeiramente a sua responsabilidade. Porque senão, tudo o que se fizer será simplesmente negócios para cada um com beneplácito de quem está no poder. Recenseamento Geral da População e Habitação. O Governo da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, através do Instituto Nacional de Estatística, realiza de 15 de novembro a 15 de dezembro o 5º Recenseamento Geral da População e da Habitação. Realizado a cada 10 anos, esta operação estatística tem como objetivo recolher de forma exaustiva dados sobre os indivíduos e os alojamentos do país. Esses resultados permitem saber quanto somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Após trabalhar estatisticamente estes dados, iremos conhecer a realidade do país nos seguintes aspectos: total da população do país, por sexo, idade, faixa etária e como está distribuída no território nacional. Tipos de habitação em que vive a população. Proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Nível de escolaridade da população e movimentos migratórios. Os resultados do recenseamento é um instrumento fundamental para planear e definir políticas públicas de saúde, educação e habitação. Orienta o país onde é necessário fazer hospitais, postos de saúde, escolas e casas para o benefício da população. A tua participação é importante. São Tomé e Príncipe, em Contagem. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais,
Deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.